Bom, estamos aqui agora na Bolívia, na região aqui de Potosí. Saímos de Tupiza, né? Estamos dando prosseguimento aí nos nossos vídeos e aí agora a gente começa a ganhar muita altitude, né? O nosso vídeo de hoje aí, a gente vai bater os 4.000 metros de altitude, né? Que para nós aí é um motivo aí de bastante felicidade, né? Já que o máximo que a gente tinha dirigido aí era aqui no Brasil, na verdade, né? Era em torno aí de 1.700, 1.800 metros de altitude. E aí aqui, né, nessa viagem a gente já tinha batido os 3.000 lá na região lá de próximo a Cafayate, né, para chegar a Cafayate. E aí agora, né, a gente vem ganhando mais e mais altitude. O comportamento do carro, né? Vocês vão ver aí, por exemplo, que a gente vai ter uma velocidade menor, né? Vamos mantendo assim uma constância, né? Primeirinha, segunda, primeira, segunda, o tempo inteiro assim, né? Bem tranquilo, sem pressa, né? Até para poder fazer um pouco de economia de combustível, a gente não estava pisando fundo mesmo para valer, né? Então a gente foi mantendo essa rotação até para poder apreciar a paisagem. Mas o carro ele acaba se comportando, né, de uma forma bem diferente aí do que já está acostumado. A altitude sim faz diferença aqui. A subida ela não é tão inclinada como vocês podem observar aí. Ela tem até ela tem um aclive razoável, né? E vai indo assim, mais constante, né? Um aclive bem constante e que a gente precisa manter, né? O giro para conseguir ganhar aí, né? Uma velocidade bacana. O carro do Luciano, ele estava com a polia viscosa um pouquinho já querendo apresentar um sinal, né, de um funcionamento não tão bom. E aí, conforme ia pegando a altitude, assim, ela ia começando a sentir, ela começava a não trabalhar com mais eficiência, né? Então, em determinado momento aí, o nosso computadorzinho de bordo ali, que a gente carrega no carro, acusou, né, um aumento da temperatura da água, mas dentro do limite, no painel do carro mesmo não chegou a aparecer, né, esse aumento, e sim nesse aparelho, né, que é um OBD, que é ligado na OBD do carro, e ele sensora o carro com mais precisão, né? E a gente vem observando, eu já uso ele há muito tempo e eu percebi que realmente ele tem uma boa eficiência, né? E ele é bem digno aí da leitura. E aí, né? Como ele acusa antes, por exemplo, do painel, a gente consegue tomar providências antes, né? Que a coisa fique um pouco mais feia. E aí a gente era só parar, deixar o carro respirar um pouquinho e continuar. Isso vai acontecer em outros momentos, né, da viagem. A gente ainda não tinha muita certeza se era realmente a polia viscosa. Eu desconfiava da polia ou de alguma outra coisa, mas o fato é que a gente tinha uma polia viscosa dentro do carro. A gente levou uma reserva. A polia viscosa ela não é tão difícil de trocar, né? Basta ali retirar o radiador para trocar com mais eficiência, e não correr o risco de furar esse radiador. Mas a gente foi optando, né, por ir conduzindo o carro, né? E se ficasse muito grave, se em todo momento ele começasse a aquecer, aí sim a gente faria a troca. Nós mesmos faríamos a troca, não é tão difícil, né? Eu já participei uma vez junto com o meu mecânico de trocar uma e é bem tranquilo, né? O único problema é não trocar com o radiador no lugar. A gente foi trocar e eu acabei furando meu radiador na época. Enfim. Então essa, né, não era uma preocupação para a gente.
visto que a gente tinha a peça para poder fazer a troca, né? E é bastante importante, né, a gente relatar isso, né? Porque, assim, você está num lugar muito diferente, num outro país, se você tem às vezes um problema desse que é simples de resolver, né? E se você não tem a peça com você, você acaba tendo que abortar às vezes uma viagem, acaba tendo que ter acaba tendo um problema maior, né? Uma frustração por uma coisa mínima, vamos assim dizer, né? Então a gente recomenda bastante levar algumas peças sobressalentes aí no carro, né? Então a gente já comentou isso, a gente levou a polia viscosa, levamos alternador, levamos motor de arranque, rolamentos, né, retentores, tudo isso, né, que a gente poderia ter algum tipo de problema na estrada, a gente acabou levando para garantir aí que nada, né, atrapalhasse, né, ou minimizasse os problemas, claro, né. Essa região que a gente está passando é uma região bem desértica, né? Vocês observam aí que não tem nada de árvore, são alguns matinhos, né? Algumas plantas bem rasteiras, muito pouco, bastante presença de pedra. É um local aí onde a gente costuma observar já várias plaquinhas de mina. Tem muita mina aqui na região, né? O pessoal explora muito alguns minerais por aqui. E aí você encontra, né, alguma dessas minas presentes aqui. Em alguns lugares você consegue avistá-las ao longe, né? No fim desse vídeo a gente vai parar num platô bem alto, né? E lá em cima a gente conseguiu observar uma delas, né, que fica bem distante assim numa colina. A primeira vista, né, parece até um povoado, porque tem uma estrutura, né? É possível ver lá que tinha bastante estrutura. O trânsito aqui é mínimo, vocês veem aí, não passa quase nenhum veículo, né? É uma estrada boa, um asfalto de ótima qualidade, né? Isso ajuda bastante aí no deslocamento, né? Então, se você quer chegar em Uni com um carro particular, um carro normal, baixo, né? Um carro particular, você vai conseguir chegar sem problema nenhum, tá? Tudo asfalto, tudo de boa aqui e dá para fazer uma excelente viagem com qualquer tipo de veículo. É claro que em alguns momentos você pode ter aí alguma surpresa, né? Principalmente com as intempéries, né? Chuva, gelo, neve, essas coisas assim. Então, só precisa ficar atento com relação a isso, né? Que essa informação, infelizmente, a gente não consegue dar porque a gente não passou por situações desse tipo, né? A gente pegou chuva no dia anterior a Tupiza, no dia anterior aí que a gente chegou a Tupiza, a gente pegou uma chuvinha e depois a gente teve todo o tempo muito, muito bom aí para nós, né? E isso foi excelente para nossa viagem. O nosso destino nesse dia, né, que acordamos aqui em Tupiza, era chegar em Uni, né, e a gente conseguiu, a distância é bem próxima, aí, aproximadamente 200 quilômetros de Tupiza a Uni. Então é uma coisa boa que está tudo perto. Aquelas longas distâncias que a gente percorreu, por exemplo, no charco argentino, a gente já não tinha mais, né? Então, além dessa paisagem bem diferente, bem árida, né, a gente tinha as distâncias menores. Isso aí facilitava para nossa estrutura, né, para a gente poder, onde a gente ia parar, se a gente ia conseguir chegar no nosso destino. Nosso foco era Uni, a gente queria, porque queria chegar em Uni de qualquer forma. Lá em Uni a gente ia passar pelo menos 2 ou 3 dias para explorar ali cemitérios do trem, o deserto de sal, essas coisas assim. Então, o nosso objetivo era muito esse, né? Fazer com que Uni fosse a nossa base. E aí de Uni a gente ia descer rumo ao Chile, né? Íamos fazer ali o deserto
da Bolívia, passar ali em algumas regiões ali das lagunas, né, as lagunas altiplânicas, que é conhecidas, e aí depois seguir, né, rumo a São Pedro do Atacama, e aí depois, quem sabe, né, conseguir descer até Santiago, né, a capital aí do Chile, e conhecer aí o Oceano Pacífico, né, que era uma outra meta que a gente ia colocando. Na verdade, a gente ia traçando metas conforme o andar da carruagem. Então a gente via que estava tudo correndo bem, que estava tudo mil maravilhas, a gente, opa, vamos então mais um pouco, opa, vamos então mais um pouco. É claro que tinha-se uma prévia do que podíamos fazer, do que podíamos encontrar, então a gente já não estava tão assim fora do nosso contexto aí da viagem. E aí, como as coisas iam dando muito certo, a gente foi encarando, né? Então cada dia era um objetivo novo. Então foi assim, muitos dias percorrendo estradas, dirigindo longas distâncias. Esse tipo de expedição requer isso. Os pontos chaves da viagem, eles estavam a distâncias muito longas. É claro que se a gente quisesse explorar Tupiza, se a gente quisesse explorar Salta, quisesse explorar vários outros lugares, a gente ia precisar de pelo menos 2, 3 dias em cada ponto. E aí, como a gente tinha um tempo corrido, né, mais ou menos aí 30 dias, a gente não podia dar mole, a gente tinha que ficar bem atentos a isso para conseguir, né, fazer pelo menos toda a extensão que a gente tinha pré-programado. Então, assim, se você tem disponibilidade, se você tem aí um tempo, né, é legal fazer isso com mais tempo ainda. Ou, dependendo, não fazer igual a gente fez aqui, né? Eu vou na Bolívia e da Bolívia eu vou para o Atacama. Né? Vai na Bolívia primeiro, curte a região, depois, uma outra vez, volta para o Atacama. Coisas desse tipo assim, né? É o que a gente recomenda aí também. E aí aqui foi o momento aí que o carro deu um aquecimento ali, né? Apareceu um pouquinho lá da temperatura fora do previsto. Então a gente deu uma paradinha só para dar um refresque nele, né? E daí a gente fazer, né? Continuar a viagem aí. Então o Luciano veio passar algumas informações, como é que estava lá, né? A gente confabulou algumas coisas e aí estava tudo sob controle, né? A gente resolveu seguir depois e sempre monitorando aí, né? E antes, né, também aqui de chegar a Salta, a chegar a Uyuni, na verdade, a gente tinha um outro lugarejo, né, chamado Atocha, né, que é uma outra opção aí que tem também aqui na região, né? Então a Tocha aí é uma área também onde tem bastante a questão das minas, e ela tá bem aqui bem próximo, né, vamos dizer assim, de Uyuni, né, mais ou menos na metade entre Tupiza e Uyuni. Então a gente tinha mais essa cidade também, caso necessitasse aí de alguma parada específica. Mas aí a gente passou direto por ela, não precisou nem entrar ali dentro da cidade, não. A gente só avista, inclusive bem bonito aí a chegada em Atocha. Você vem assim por meio das montanhas e tudo mais. Olha o ônibus, vem fazendo curva e vem que vem, né? Os caras aceleram aqui também. Parece que esses motoristas de ônibus aí já estão acostumados, né? E aí aqui a gente chega a 4.000 metros de altitude, né? Nessa parte aqui o Luciano comemorando lá, a gente estava falando pelo rádio, eu estava monitorando no meu GPS a altitude ali, aí eu estava passando as informações para ele. E aí aqui aos pouquinhos a gente ainda acabou ganhando mais um pouco aí de altitude, né? Então passamos aí dos 4.000. Né? Lembrando que a nossa máxima que a gente conseguiu foi 5.000 metros, né? Lá na travessia da Bolívia para o Atacama,
né? A gente conseguiu lá chegar aos 5.000 metros. Bem pertinho ali dos geysers, né, da Lamanhã, que fica bem lá no deserto lá. Mas aí depois a gente vai mostrar um pouquinho e vamos comentar, né, sobre essa nossa travessia, que está também imperdível. Então agora a gente vai deixar o vídeo aqui rolando com o áudio original, né, com as nossas conversas aí no rádio, com a paisagem, né, muito interessante aqui da região. Esse tempo que parecia que ia chover, parecia que não, parecia que ia. A gente estava meio assim, será que chove, será que não chove, né? Mas depois ele abre e fica bem bom aí pra gente. Então um grande abraço aí, pessoal, e até o próximo vídeo, né, onde a gente vai dar continuidade aí para a região de Atocha e Uyuni, aqui na Bolívia. Um grande abraço e até o próximo. Pode passar aqui, né, cara? Pois é, né? Eles devem matar raposa, bicho, comem muitos animais. Alguém com dor de cabeça aí, tô tranquilo. Nós estamos de boa aqui. Tranquilo.
cara. É. Aqui não é de boi na pista, não, é de lhama na pista. Até bater uma foto já. As pedras aí onde tá chegando aí. bater de novo o recorde. Passar de 4.021. Passei agora, 32, 33. Pedras na pista, lado direito.
4.100. Show. Acho que vou chegar ao ponto máximo, hein? Tomara que tenha uma plaquinha pra te bater uma foto. Seria muito bem. Bem, Pois é, não falei nem português, nem espanhol, nem nada. Falta pouco. Bateu 4.194. Oi? Pois é, ela tá
96. Esse foi o máximo até agora? Foi. Gigantesca lá na frente, né? Tava olhando bem lá atrás, Aquela ali bate 5.500 facinho. Caracol aqui, ó. Obras, hein?
só pegar um papelão, descer com papelão. Folha de coquinho. É, rapaz, já fiz na grama isso aí, no mato, pai. É, pode não sei se vai dar certo, não. Deve pegar uma velocidadezinha bonita. Não sei se você reparou, mas as pedras parece que elas vão se soltando, são várias camadas, né? É, pode estar relacionado até aos avalos sísmicos, né, cara? Ou o período de formação delas, né? Porque essa região aqui costuma dar uma tremidinha na terra, cara. Churquini. Essa seta que eu não sei pra onde que ele tá jogando aqui. Tem uma estradinha de chão que leva lá pra dentro, cara. É, olha o cemitério aí do lado direito. Tô lá, Maiú. Será que aqui nós já viramos pro outro lado da montanha? Acho que ainda não. Aí tem uma ruazinha à direita aí, lá que tudo na terra aí, ó. Precaução de la Sólio Caril. Vou passar primeiro aqui. Desvio é desvio mesmo. É o que tudo parece. Isso deve ser tipo um táxi, cara. Não é possível que os caras tenham tão mau gosto pra equipar carro. É a moeda do lugar. Ah, sim, sim, sim.
mineração. Mineração de qual mineral? Deve ser carvão mineral. Não, né? Não sei. Não sei o que é preto. Mas carvão Há mineral uma é pedra no meio da pista. Toda de mineração. É, tem uma quadrilha de basquete pros caras lá, ó. Como que esta pedra veio parar aqui? Olhando. O cara cortou isso, viu? Apareceu o retrovisor. 4.213. Nuevo recorde batido. Fala aí. 4.225, 26. Pô, aqui beleza, vai chegar o 350 aqui. Três carreira em uno em contrafluxo. Quatro 245. Beleza. Vai acabar o asfalto aqui. Bueno. Ah, uma estrada paralela.
lado esquerdo. Tô procurando uma montanha bonita. É lá de Suzano, então tá cheio. Isso, é lá mesmo que eu tô falando. Que daí é aquele pico da Argentina lá? Tá bem parecendo. Agora parece que a gente tá vendo ele de outro ângulo. É verdade, contornou ele, cara. É bem provável que seja mesmo. Que ele é o mais alto de todos, cara.
foto dessa montanha do lado direito aí com os carros. Tem uma placa aqui na frente, vamos aproveitar e fazer aqui.